Bom dia, pessoal. Eu me chamo Aguinaldo, professor de Química, e eu vou começar a dar um novo conteúdo para vocês nessa jornada durante a Química. Conteúdo este sendo os indicadores ácido-base e produtos do cotidiano. Mas antes da gente começar essa aula propriamente dita, vamos dar uma leve recapitulada em alguns conceitos que a gente já conhece. A gente sabe, pessoal, que substâncias químicas advêm de ligações interatômicas. Essas ligações interatômicas, elas podem ser denominadas em ligações iônicas, ligações covalentes e ligações exatamente metálicas. E cada ligação dessa tem como resultado uma substância diferente. Iônica é exatamente substância iônica. Só com vocês. Ligação covalente? Exatamente molecular. E a última? Exatamente metálica. Mas agora, pessoal, a gente já está começando a avançar um pouco o conteúdo. E a gente não pode ficar chamando toda vez que olha uma substância de iônica, molecular ou metálica. A gente tem que começar a falar sobre grupos mais específicos, de acordo com as suas características, e até mesmo a gente vai nomeá-los lá na frente. Querem um exemplo? O sal de cozinha, o grande cloreto de sódio. Por que que o nome é cloreto de sódio? Porque a gente já sabe que é uma substância iônica, mas ele é o que exatamente? Por que que ele tem esse nome? A gente vai saber isso um pouco mais na frente. Mas nessa aula, nós iremos classificar algumas substâncias iônicas e moleculares em ácidos e bases. Ficaram interessados? Ficaram curiosos? Então, vamos seguir um pouco adiante. Vamos falar sobre uma definição operacional sobre ácidos e bases. Bem, pessoal, no nosso cotidiano existem certas substâncias que a gente pode classificar elas pelo sabor. Vocês sabiam disso? A gente pode dizer, por exemplo, o suco de limão, ele é um ácido. Vocês sabiam disso? Professor, um ácido? Como assim? Isso mesmo, pessoal. Determinados sabores azedos, como por exemplo o suco de limão, o suco de laranja, o vinagre, e sabores um pouco mais adstringentes, que eles amarram um pouco a boca, como por exemplo a banana ou o caju, eles podem ser distinguidos, eles podem ter características, essas pelo sabor, que têm relação a dois grupos grandes de substâncias, que são os ácidos e as bases. Os químicos do passado, pessoal, eles perceberam que essas substâncias com sabores característicos, colocadas em outras, tinham colocações muito específicas. E eles usaram como substância o suco de uva e o suco de amora. E ao colocar substâncias com sabores azedos ou adstringentes, eles perceberam cores diferentes. E assim pensaram, eles podem ser indicadores de ácido e base, até porque a substância que eu coloquei ácida ou a outra substância que tem o sabor adstringente teve cores diferentes, e uma é ácida e outra é base. Então, o que eles perceberam com isso? Eles perceberam, pessoal, que as substâncias ácidas, elas possuem uma cor avermelhada ao serem misturadas nesse indicador. Lembrando que esse indicador é o suco de uva ou o suco de amora. Assim como os ácidos tiveram uma cor diferente, a base também, que obteram uma cor azulada, ficaram azuis ao terem sido misturadas com esse indicador. Só falando em relação a curiosidades, as bases elas deixam a pele um pouco escorregadia, como se fosse sabão. Isso acontece, pessoal, porque elas reagem em substâncias presentes na pele. Só uma questão de curiosidade. E isso também, pessoal, pode provocar lesões, ok? Vamos seguir um pouco adiante, né? Então, pessoal, perceberam em que diversas substâncias ácidas tinham cores vermelhas e básicas cores azuis. E, claro, né, teve outras substâncias em que eles colocaram e não tiveram esses tipos de cores específicas, como, por exemplo, o cloreto de sódio, a sacarose, o etanol, que são outras substâncias de uma outra classificação, ok?
Vamos seguir um pouco adiante. Então, a gente começa a chegar ao assunto de indicadores ácido e base. E eu já vou falando logo de cara, pessoal, que não são todos os indicadores que vão mostrar a tonalidade azul ou vermelha. Existem certos indicadores que eles indicam sim o ácido ou base usando uma outra tonalidade de cor. É o exemplo da fenolftaleína, em que quando fica incolor ao ser misturada com uma outra substância, ela fica, ela é de meio ácido, enquanto quando fica um pouco roseada, mais para o lado do rosa barra vermelho, fica básica. Temos também como um exemplo, também um indicador que tem uma tonalidade azul e vermelha, o tornassol. O tornassol ele é conhecido há bastante tempo pelos cientistas, pessoal, e ele, assim como os indicadores de suco de uva e de suco de amora, ele também mostra uma tonalidade azul ou vermelha. E, por acaso, você sabe de onde é que vem o tornasol? O tornasol, pessoal, ele é extraído de certos líquens. Líquens, pessoal, são organismos vivos formados pela associação entre algas e fungos, ok? Temos aqui alguns exemplos de indicadores que podem ser feitos em casa, indicadores naturais, como a amora, né? O suco de amora. Temos a beterraba, temos algumas coisas como, por exemplo, as hortênsias, temos cebola roxa, temos o repolho roxo, temos indicadores usados em laboratório, indicadores mais voltados para experimentos laboratoriais, como por exemplo a fenolftaleína, a timoftalina, temos a violeta de metila, o azul de bromofenol, que possuem cores diferentes tanto para ácidos como para bases. A violeta de metila, por exemplo, quando o pH está abaixo, o que significa, pessoal, pH baixo? pH baixo significa ácido e pH alto, básico, ok? Uma dúvida até aqui? Tá tudo certinho, tudo bacana? Muito bem, pessoal. Então eu vou aqui mostrar para vocês um experimento, que nesse experimento será usado o extrato de repolho roxo. E nós iremos verificar o que acontece quando esse repolho roxo, sendo ele o indicador ácido-base, nessas substâncias se muda ou não de coloração. Vamos ver? Muito bom, né, pessoal? O experimento. Vocês perceberam que no caso desse indicador que é o repolho roxo, mostra cores diferentes das cores que eu falei, como por exemplo do suco de uva, o suco de amora ou até mesmo a fenolftaleína. Então, pessoal, temos algumas considerações sobre o repolho roxo. Ele tem cores diferentes para cada tipo de substância. Quanto mais avermelhada ela é, mais ácida ela é. Então, pelo experimento que a gente percebeu, o de cor avermelhada era o ácido. Enquanto, pessoal, que o elemento de cor esverdeada, mais levada para o amarelo, são básicas. Quanto mais amarelo, mais básica ela é. E tivemos duas naquele experimento, né? Uma um pouco esverdeada e a outra mais amarelada, o que indica que são substâncias básicas. Pessoal, essas substâncias elas podem ser, no caso da ácida, pode ser tanto um suco de limão, pode ser um vinagre, que é uma substância ácida, enquanto que as básicas pode ser soda cáustica, pode ser também uma água sanitária ou algo similar, pessoal. Bem, mas vocês podem me perguntar, professor, como é que eu vou saber se uma substância é ácida e é básica? O que na verdade é ácido e base? Se acalme que na próxima aula a gente vai começar o conteúdo sobre o que é ácido, o que é base, características, alguns exemplos para a gente
entender melhor sobre esses dois grupos de substâncias químicas. Até lá, estudem e até a próxima.